Eu saúdo aos irmãos com a paz do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quero desde já convidar aos irmãos para meditarmos na palavra de Deus que se encontra em Êxodo, capítulo de número 12 e o verso de número 1. Mas antes, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações, dê um like e compartilhe o vídeo para que possa chegar a mais pessoas. Êxodo, capítulo de número 12 e o verso de número 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Para compreender melhor esses 6 versos que foram lidos, vamos ler Gênesis capítulo de número 15 e o verso de número 13. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Esse verso que a gente leu é Deus falando com Abraão antes dele ter filhos. Deus falar para ele que a descendência dele seria tão grande como a areia do mar, como as estrelas do céu, e que esses descendentes iriam para uma terra ser peregrino e passar 400 anos escravo dessa nação. Mas Deus já profetizou ali a Abraão que a nação que escravizariam seria castigada. Passados os 400 anos, Deus separa Moisés lá na sarça ardente e convoca ele para ser o libertador do povo de Israel da escravidão do Egito. E aí tem 10 pragas. E a 10ª praga é justamente a praga da morte dos primogênitos. E nesta mesma noite, era a noite do dia 15 de Nissan. Ao lermos Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao verso 6, a gente já começa a compreender do que Deus está falando. Deus está falando de uma comemoração, de uma Páscoa, de um cerimonial. E esse cerimonial, Deus começa a ensinar seu povo como fazer. Separar um cordeiro ou um cabrito
para que ele fosse imolado, para que fosse assado, para que fosse comido, juntamente com o pão asmo, que era o pão sem fermento, e ervas amargas, que cada um dos alimentos tinha um significado. Nem o cordeiro, nem o cabrito seria morto pelo pecado de alguém, mas sim para comemorar a festa de Páscoa, a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito durante os 400 anos. E Deus ordenou ao seu povo que do sangue do cordeiro ou do cabrito colocasse nos umbrais das portas. Vamos ler? Verso de número 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Então Deus começa a mostrar aqui que essa cerimônia, esse cerimonial, esse memorial era a festa da Páscoa, que significa a libertação do povo da escravidão do Egito. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então o sinal que Deus mandou o seu povo colocar nos umbrais das portas foi o sangue dos cordeiros e dos cabritos. Percebe que não tem nada a ver com perdão de pecados? Não, aqui não era perdão de pecados. Era um sinal de obediência à palavra de Deus. Vamos ler o verso 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Deus está nos ensinando, através de Moisés, que a nação de Israel e todo mundo que adere aos seus ensinamentos, que aceita esse único Deus, Criador do céu e da terra, celebre a Páscoa do Senhor eternamente. Não é a Páscoa dos judeus, não. É a Páscoa do Senhor, nosso Deus, Criador do céu e da terra. O Deus de todo o universo. Esse é o Deus que nós devemos celebrar a Páscoa. Verso de número 15. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisas levedadas, desde o primeiro dia até o 7º dia, esta pessoa será eliminada de Israel. Comece a compreender agora. 7 dias comendo pães asmos, pães sem fermentos. E tudo que tem de fermento, a gente se abster, tirar das nossas casas. Ou seja, não comer nada que tem fermento durante os 7 dias. E esses 7 dias, meus irmãos, se chama a Semana Santa, que muitos teólogos
não compreendem. 7 dias contando com o primeiro, que se chama Páscoa. O dia 15 de Nissan até o dia 21 de Nissan, que é o primeiro mês hebraico. Vamos agora entender esses ensinamentos de Deus, se é para ser eterno ou se é por um período. Verso de número 24. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou a este Deus, Criador do céu e da terra, a este Deus único e digno de adoração e digno de louvor, a quem ensinou a todos os profetas como devemos fazer: obedecer os seus mandamentos. Deuteronômio, capítulo de número 4 e o verso de número 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então esse texto deixa claro que as palavras do Senhor não podem ser nem aumentada e nem diminuída. Que Deus possa abençoar a todos aqueles que estão assistindo o vídeo e que estão compreendendo a mensagem que Deus mandou celebrar a Páscoa dele, a Páscoa do Senhor nosso Deus, para sempre. E que, se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações, compartilhe o vídeo e dê um like para que possam chegar a mais pessoas. Que Deus abençoe a todos.